E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, tá? Espero que estejam em casa se protegendo e se precisar sair saindo de máscara, tá bom? Essa videoaula é uma aula de ciências pro 8º ano, tá? Aqui a gente vai tratar sobre, como dá pra ver aqui na tela, sobre divisão celular, certo? E antes de a gente começar a falar sobre os tipos de divisão celular, a gente precisa primeiro entender a importância da divisão celular. Bem, existem muitos fatores, mas eu vou citar só alguns, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. Até porque esse vídeo é uma explicação bem leve a respeito do tema. Eu aconselho que vocês assistam acompanhando com o livro, tá? Qualquer dúvida que surgir aqui, posteriormente vão ser tiradas em aulas por videochamada, tá bom? Então vamos lá. Uma das utilidades da divisão celular é gerar tecidos. Por exemplo, a gente só cresce, só aumenta de tamanho graças à divisão celular, porque os nossos ossos, todo o nosso corpo é feito de células. Então, se eu aumento a minha altura, né, se eu cresço, isso é só o número de células no meu corpo aumentando. E é através da divisão celular aqui, ó, que o nosso corpo aumenta. Por exemplo, a minha unha, ela cresce por conta disso daqui. O meu cabelo cresce por conta disso daqui, certo? Da divisão celular. E além de gerar tecidos, a divisão celular também é capaz de regenerar tecidos. Como assim? Por exemplo, se eu me machuco, né? Não eu me machuco, mas se eu acabo me machucando, sei lá, por exemplo, acho que não vai dar pra ver, mas eu tenho uma cicatriz aqui. Foi um corte até bem feio, sangrou bastante. Como é que o corpo, ele não só sara a ferida, mas recupera a pele que eu perdi, né? Como é que o nosso corpo é capaz de fazer isso? Através da divisão celular. O estancamento e tudo mais, isso é serviço do sangue, né? Também é feito de células, mas a parte da regeneração é divisão celular. Peraí, mas divisão celular? Como é que a divisão celular recupera tecidos? A gente chama de divisão celular porque a gente tem uma célula se dividindo em várias outras, ó. Mas acho que o termo mais correto mesmo, matematicamente falando, seria multiplicação celular, né? Porque, ironicamente, a divisão celular, a gente tem uma multiplicação de células, certo? A gente tem uma que se transforma em duas, aí cada uma dessas vai se transformar em mais duas, e aí assim por diante, certo? É um crescimento exponencial, tá? E além de regeneração, a divisão celular também é importante para a reprodução, tá? As nossas células sexuais, que a gente chama de gametas, elas se reproduzem através da divisão celular. Vai dar para entender quando a gente falar dos tipos de divisão celular, certo? Então vamos lá. Botei aqui um outro exemplo, né, de divisão celular, mas ainda é o mesmo tipo. Porque assim, as células, elas se classificam quanto ao tipo relativo à quantidade de material genético que tem dentro. Como assim? Não entendi. É muito simples. Uma célula, como nosso tecido epitelial, né, a pele, ele é composto de células que a gente chama de células diploides. O que são células diploides? São células que contêm 46 cromossomos, certo? E cromossomos nada mais é do que material genético, tá? Genoma. As nossas células diploides, elas têm 46 cromossomos. O outro tipo de célula que existe quanto à quantidade de cromossomos são as células haploides. E aí é onde entram os gametas. As células haploides só têm metade do material genético das células diploides. Então, se as células diploides têm 46, na lógica matemática, as células haploides vão ter 23 cromossomos, ok? Quando a gente começar a falar sobre os tipos de divisão, vai ficar tudo bem mais claro, ok? Vamos lá, ó. Mitose. Eu vou ler aqui, mas tem no livro de vocês, tá? Se vocês quiserem ler, dá pra pausar. Comparar com o livro também é bom, tá certo? Mas eu vou ler o que tá aqui, ok? Mitose é um tipo de divisão celular em que uma célula diploide dá origem a duas novas células geneticamente idênticas à célula mãe. A célula mãe, logicamente, é a célula que começa a divisão celular, tá? No caso, é a célula que se divide em duas. Essa é a célula mãe. É um processo de multiplicação da célula que se caracteriza por uma duplicação cromossômica e uma divisão celular.
O resultado é que as células filhas possuirão o mesmo número de cromossomos que a célula mãe. Então, a célula mãe, ela duplica tudo que tem dentro dela para que ela possa se dividir em duas exatamente iguais à primeira, ok? Essa é a ideia da mitose. Aí aqui a gente tem um esquemazinho mais claro, né? Ó, a gente tem células 2N, esse 2N aqui é o que indica que isso é uma célula diploide, ó. Ainda botou aqui, ó, 46 cromossomos. Essa célula se divide em duas idênticas à primeira. Não é clonagem, porque clonagem seria uma se dividindo, criando outra a partir dela, sendo que essa daqui vai se dividir em duas exatamente iguais ao que ela era antes, tá bom? Isso é a mitose, ok? Aí, ó, organismo ou célula. Por que organismo? Porque tem seres unicelulares, né? Aí a gente trata como organismo. Organismo ou célula que possui o número duplo de cromossomos da espécie. São células diploides. E as células somáticas são as células do corpo, tá bom? Aí aqui, não, essa parte não menciona no livro de vocês, mas essas são as fases da mitose. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, certo? Eu vou passar aqui rapidinho uns slides explicando um pouco de cada fase, que é importante vocês conhecerem, mas acredito que não vai ser necessário para fazer as atividades do livro, tá bom? Certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem fase mais longa, cromossomos começando a se condensar, né? Ó, isso aqui são os cromossomos, tá? Os cromossomos são formados, isso aqui são pares cromossômicos. Isso aqui são duas cromátides. É porque não dá pra ver da forma como tá posto aqui, ó. Mas olha só, imagine isso aqui como se fosse mais líquido, certo? Esse material que está aqui no núcleo, ele vai se condensar para ficar mais sólido. Não necessariamente sólido, tá? Mas um pouquinho mais sólido. É tipo assim, você comparar uma clara de ovo. Aqui estaria mais ou menos no formato de clara de ovo, certo? E aqui seria mais alguma coisa mais sólida, tipo uma amoeba da vida, tá? Meu Deus do céu, no YouTube falando em amoeba. Fala sério. Ó, cromossomos começam a se condensar e o centríolo duplica-se. E observem também, ó, que a carioteca. A carioteca, ela se desfez, ó. Olha só, esses tracinhos aqui mais cinzas, ó, é a carioteca aqui, ó. Aqui você tem carioteca e aí ela se desfaz para que os centríolos possam se ligar às cromátides. Tá vendo aqui, ó, puxando elas para os lados, né, para poder fazer a divisão celular bonitinha e tal, ó. Formação do fuso acromático e ásteres, né? Pronto. Aí basicamente vai acontecer um puxão, é basicamente isso, vai guiando as cromátides, no caso vai só se ligar às cromátides, tá? Para depois começar a puxá-las. Vamos lá. Aí a metáfase, a gente tem os cromossomos ligados, né, ó, como eu tinha dito, ao fuso acromático. Maior condensação dos cromossomos, eles agora estão mais condensados, um pouco mais próximo de sólidos, né, ó, até mais visíveis, certo? E os cromossomos são dispostos no plano equatorial da célula. Como assim plano equatorial? Assim, ó, eles são alinhados para que possam ser separados, tá bom? Essa é a metáfase. E aí na anáfase a gente vai ter a separação das cromátides irmãs, né? Ó, aqui, tá vendo esse xizinho aqui? Esse x, esse lado aqui é uma cromátide e esse outro lado aqui é outra. São cromátides irmãs. Para garantir uma maior variabilidade genética, essas fibras que estão ligadas às cromátides vão separar elas. Você vai ter duas assim que vão ser separadas. E elas vão se juntar com outras depois para garantir uma maior variabilidade genética. A gente tem também o aumento da distância entre os polos da célula, tá? Assim, ó, aumento da distância, ele quer dizer isso aqui, ó. A célula, no caso, ela começa a se esticar para começar a se separar. Dá para entender, né, pela imagem aqui, ó. Qualquer coisa que vocês quiserem ler, é só pausar o vídeo para ler, tá bom? Vamos lá. Aqui outra figura exemplificando bem a metáfase, né? Aliás, a anáfase. E agora a telófase. Na telófase, as cromátides irmãs estão nos polos. Há o desaparecimento do fuso miótico acromático, a reorganização da carioteca, descondensação dos cromossomos e o reaparecimento dos nucleus. Eu não entendi nada, professor. Calma, vou explicar melhor. Basicamente, o que aconteceu foi
juntou aqui as cromátides, tá? Você vai começar aqui, ó, a ter o surgimento da carioteca, tá vendo esse pontilhadozinho redondinho aqui, ó? É a carioteca se refazendo. E aí os cromossomos, como estão condensados, né? Como eles estão um pouquinho mais sólidos, eles voltam ao estado natural deles, aqui, ó, tá vendo? E a célula finalmente termina de se dividir, mas ela ainda fica juntinha, tá? Aqui a gente tem a foto, ó, de depois da divisão celular. Mas elas ainda não se separaram de fato. Elas estão divididas, tá? Ok, outra imagem explicando mais detalhes. E aí, finalmente, a citocinese. A citocinese é de fato o apartamento, né? A separação de fato das células, ó. Citocinese ou separação das células filhas. Citocinese é a divisão do citoplasma no final da mitose. Pode ser centrípeta, que significa só ela se afastando, né? Se dividindo, se separando. Ou pode ser centrífuga. A centrífuga já é mais tipo rodando para poder se separar. Isso acontece porque, ó, a centrípeta é na célula animal. A célula animal ela tem uma membrana plasmática mais fina. Então a centrípeta dá para ela fazer. A célula vegetal não consegue fazer a centrípeta porque a membrana plasmática da célula vegetal ela é mais resistente, ela é maior, né? Então tem que ser uma separação centrífuga. É tipo assim, quando você tem uma bolinha de massinha, é mais fácil você rasgar ela no meio puxando ou girando. Eu particularmente, quando era criança, eu pegava uma massinha e eu gostava de rasgar ela girando para ver como ela se separava. E é mais ou menos assim que acontece a separação das células filhas do tipo vegetal, tá? Célula vegetal, ok? É que a gente tem mais uma imagem explicando, né? O citoesqueleto atua nas citocinase formando um anel contrátil, que é onde vai acontecer a separação, tá? Aqui a gente tem mais exemplos de células, certo? Ó, Daughter cells significa células filhas, tá bom? Aí aqui a gente tem a mitose numa célula animal e aqui numa célula vegetal. Se vocês quiserem ver direitinho, é só dar um pause, tá bom? Certo, vamos lá. Voltei para essa imagem aqui porque esse tipo de célula aqui, essa ilustração é ilustrando células cancerígenas, porque as células cancerígenas, o câncer ele se alastra, né, através da mitose. Então a mitose ela é necessária, mas se alguma célula do seu corpo sofre uma mutação maligna, né, que essa seria a definição de câncer, né, uma célula que sofreu uma mutação maligna e aí essa célula, como ela já fazia parte do corpo, o corpo não identifica ela como um corpo estranho, porque você gerou aquela célula vai começar a se multiplicar como se fosse uma célula normal, só que ela não vai fazer bem para você, né? Afinal é câncer, certo? Então é assim que o câncer ele se espalha, certo? Através da mitose. Vamos lá, e por último a gente tem a meiose, tá? Meiose, que é uma divisão celular que tem como principal objetivo a reprodução, tá certo? Nós seres humanos só somos capazes de nos reproduzirmos por conta da meiose, porque a meiose, ó, que é esse quadro aqui embaixo, tá? Ela é uma célula que vai se dividir em 4 células, mas olha só que ela não se divide em 4 células exatamente iguais à primeira, como é o caso da mitose aqui, ó. Na mitose a gente tem uma célula que se transforma em 2 exatamente iguais à primeira. Já no caso da meiose, é uma célula que se transforma em 4, mas essas 4 só tem metade do material genético da primeira. Caso não esteja dando para ver, a primeira célula aqui ela é 2N. Aí ela vai se dividir num processo bem semelhante à mitose, se transformando em 2 células muito parecidas com a primeira, com a única diferença que o material genético vai estar bem misturadinho, né? E aí elas se dividem em 2, cada uma delas vai se dividir em mais 2, só que essas outras 2 são células com a metade do material genético. Então se na primeira tem 46 cromossomos, nessas aqui embaixo a gente vai ter só 23 cromossomos em cada uma, tá bom? Aí aqui a gente tem as fases da meiose, né? Ó, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, que é basicamente, vamos dizer só que é bem parecido com as fases da mitose, só que com algumas particularidades. Olha só,
Meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula 2N dá origem a 4 novas células N, que são as haploides, geneticamente diferentes. Geneticamente diferentes umas das outras, tá? Ó, as 4 novas células geradas pela primeira são diferentes entre si, tá? Ocorre nas células germinativas, que são as sexuais, que a gente chama de gametas, tá? Resulta em uma maior variabilidade genética, que eu já mencionei antes. Aí que a gente tem, ó, uma que se divide em duas, e essas duas vão se dividir em mais duas, misturando material genético, tá vendo? Ó? Certo? Aqui é só uma outra imagem ilustrando a mesma coisa. Bem, a meiose ela acontece em duas partes, né? Como ficou bem claro. Primeiro ela se divide em duas, depois essas duas se dividem em mais duas cada uma. Então a gente tem meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 ela tem a prófase 1, né? Aqui são as fases da prófase 1, certo? Eu estou passando assim, pessoal, porque isso aqui está excessivamente detalhado. Se vocês quiserem ler é só pausar, tá bom? Aí a gente tem a metáfase 1, desaparecimento da carioteca e nucleus, formação do fuso acromático, né? Bem parecido com a metáfase da mitose, né? Anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são puxados para os polos, bem parecido também. Ó, isso aqui tá até em inglês, eu até traduziria para vocês, mas não é tão necessário. Isso é mais introdutório, para vocês verem como é que é, tá? Não necessariamente precisa entender tudo agora, tá bom? Então, ó, fase 1, os dois conjuntos, ó, bem parecido com a mitose, né? Deixa eu só, pronto. Vamos lá. Agora, meiose 2, a gente tem prófase 2, tá? Vou dar um tempinho para você pausar caso queira ler. A metáfase 2, a anáfase 2, telófase 2 e a citocinese 2, que seria a separação de novo, né, das células, que no caso seriam duas células se transformando em duas cada uma, originando 4, certo? Aí aqui eu trouxe essa imagem exemplificando bem a mitose, tá? Ó, bem direitinho, bem didático para vocês entenderem. Os centríolos vão se dividindo, formando as fibras que vão se ligar aos cromossomos. Ó, a carioteca sumiu, se ligou, organizou equatorialmente, puxou e se dividiu. E a citocinese aqui foi centrípeta, né? Não foi centrífuga. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a aula de vocês, tá bom? Nem sei quanto tempo de vídeo deu, mas vou pedir para vocês fazerem as atividades da página 37 até a página 40, tá certo? Pra gente corrigir na semana que vem, ok? Espero que vocês tenham entendido tudo. Se não entenderam, semana que vem a gente tá aqui para tirar dúvida, tá bom? Valeu, até a próxima.